Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma enorme satisfação a gente estar aqui no nosso segundo encontro. Meu nome é Ana, e aí, mais uma quinta-feira vocês me vendo aqui, né? Mas é a vida. Não se preocupe que vocês vão ter a oportunidade de conhecer as outras pessoas, né? Os outros facilitadores. O Rafa, a Graça, meu esposo Daniel, tá? Então, vai ter a oportunidade para ver bastante esse pessoal aí. Para iniciar nosso estudo, eu convido a Priscila para fazer nossa leitura, tá, Pri? Tu faz a leitura? E não se preocupe não, que eu não vou lhe intimar a fazer a prece. Não, não vou pedir caridosamente para você fazer a prece, eu faço. A não ser que você se sinta tocada, né, no seu íntimo em fazer. Aí... Imagina, não vou fazer isso com você, não. Querer fazer tudo, ler página e fazer a prece. Não sou fominha, não. Cadeiras à parte, já pode começar? Já, amiga, já pode. Tá bom. Então, para a gente se concentrar, essa página do livro Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, é a lição número 22, Mais Além. Não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental você está raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo um maravilhoso castelo. Convém reparar também com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidade de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Que é isso, né? Não adianta a vida de aparências, achar que está tudo bonito se a gente não age, não pratica o bem todos os dias. É importante a gente observar sempre as nossas ações, mais do que aquilo, a aparência que a gente está mostrando aí para o mundo, para a sociedade. Obrigada, amiga. Uma importante reflexão, né? Essa questão de sermos transparentes, né? Não só naquilo que a gente fala, mas naquilo, principalmente na nossa prática, né? E a gente vai ver bem esse convite na noite de hoje que os espíritos nos fazem, né? Então, eu convido a todo mundo a fechar os olhos, assim que desejar, respirar profundamente, relaxando o corpo depois de um dia de trabalho, de várias atividades desenvolvidas, e agradecer a Deus por estarmos aqui exatamente nesse momento, em grupo, buscando nos conectar com a espiritualidade, com os ensinos dos espíritos, com a única pretensão de conhecermos a nós mesmos. A espiritualidade amiga conduz esse estudo, que seja de fácil compreensão, que tenhamos um debate saudável, que tenhamos a firmeza da nossa fé, possamos conhecer um pouquinho da base do nosso querido espiritismo e assim possamos melhorar o ambiente que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente se aperfeiçoa. Que Jesus abençoe cada lar, lá de cada um de vocês, que assim seja. Beleza, vamos começar então, dar continuidade ao nosso encontro, né? Quinta-feira passada a gente fez as boas-vindas com Kardec e agora a gente vai dar o play, né? A gente vai começar a estudar
de fato, a obra, né? E a gente vai começar pelo comecinho, a gente vai começar pelo prefácio, obviamente, né? Então, o estudo do céu e inferno. A qualquer momento, vocês podem levantar a mãozinha, pode abrir o áudio, caso não veja a mãozinha levantada. Fiquem à vontade para ter seus comentários de vocês, tá bom? Então, o grupo de estudos Amigos Espíritas, Amigos Chico Xavier, apresenta o estudo do céu e inferno. Vamos mergulhar no prefácio. E aí eu passei um dever de casa, né, para todos nós. Caso a gente tenha, porventura vocês tenham acesso a alguma edição da obra O Céu e o Inferno, que não seja a primeira edição trazida para a FEAL, pela FEAL, para fazer uma comparação, né, entre o sumário delas, principalmente do sumário delas duas. Eu queria saber se alguém fez esse tipo de coisa, se conseguiu ver algo de diferente. Alguém quer falar? Não precisa fazer fila, né? Alguém quer falar assim de algo que notou de diferente? Quem foi? Quem levantou a mão? Fala, Manuela. Inicialmente, eu tenho uma obra de uma outra editora e eu estou fazendo a comparação com online, com um livro, com e-book. E a primeira questão que eu identifiquei foi a ausência do prefácio. E com a leitura do prefácio para a aula de hoje, eu vi o quanto é necessário esse prefácio, porque ele vai dar exatamente o contexto, além histórico, social, que aquela obra foi criada. Então, mesmo que se a pessoa tiver acesso inicialmente a um livro, ou se ela já estiver fazendo estudo, é muito importante que isso ajude a gente a se, entre aspas, localizar. E uma outra questão também, mas que você já havia pontuado na aula anterior, os termos. Morte, existem esses termos que parece assim, traz uma penosidade, uma coisa de punição. Eu também vi, identifiquei essas diferenças. Obrigada, Manuela. Camila? Oi, boa noite a todos. Então, eu percebi uma coisa que é até meio gritante, né? Essa quantidade de sub-itens, né? Que tem no sumário adulterado, que no original Kardec não fez tantas subdivisões assim, né? E na versão adulterada tem muitos sub-itens. Não sei qual foi a finalidade, mas para mim ficou parecendo que ficou mais confuso, né? Ficou mais poluído, sei lá. Uma coisa que desnecessária, né? Porque Kardec não colocou essas divisões todas e fica uma coisa até mais confusa, né? Isso. Também muito boas as pontuações de vocês, né? Edina ou Edna? Pode falar. Tá desligado teu microfone. Libera teu microfone aí. Tu consegue? Tá. Aí. Ok, boa noite. Boa noite. O que eu percebi também é que foi suprimido um capítulo inteiro, né? Na verdade, na versão não adulterada, tem um capítulo, que é o capítulo 5º, que eu não localizei na versão adulterada, né? Eles suprimiram o capítulo inteiro. O que eles fizeram, né? Por exemplo, tá aqui o capítulo 4. Deixa eu botar aqui, apontando para a tela. Capítulo 4 está aqui, né? O inferno. É isso, na versão adulterada está aqui, né? O capítulo 4, o inferno. Aí, esse capítulo aqui, que é o capítulo 5 da original, né? Que está falando, né? O quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão, eu não encontrei na outra versão. Certo. Aí eles pegaram esse capítulo, que é o 5, e colocaram aqui, ó, no 4. Tá vendo, ó? Isso. Tá vendo? Tá dentro do inferno. Mas, assim, enfim,
Kardec colocou como um capítulo só, né? Um item específico e não Isso. só um subitem, né? Então, Isso. dá a entender a importância que ele deu ao assunto, né? Isso, ou seja, ele fez um capítulo só para isso, né? Para a gente prestar atenção exatamente nessa comparação entre os infernos. Muito bom. Foi algo que passou batido para mim. Sou honesta em dizer que passou batido. Mais alguém? O pessoal aí dando palminha, né? Muito bom. Grace, tu levantou a mão porque quis ou porque escorregou? Sem querer, desculpa. Isso, tá bom. Uma outra coisa, né, que a gente vai ver, que a Graça, inclusive, está escalada, né, que é justamente o capítulo, um dos capítulos que foram mais suprimidos, né, que é o capítulo 7, né, amiga? Doutrina das Penas Eternas. Eu sempre confundo, assim, entre os dois capítulos. É o capítulo 8 ou o capítulo 7 da original? Na versão da FEAL, que é a primeira edição, é o capítulo 8. Ah, tá, porque tá logo aqui embaixo, né? Tem o capítulo Isso. 7 e tal. Por exemplo, na versão original não tem Código Penal da Vida Futura. Isso aí não existe, tá? Então, na aula passada a gente discutiu, né, no encontro passado, que eles orientaram a gente não levar em consideração, porque isso não existe, né? Mas a gente vai ter muita oportunidade para explorar todo o céu e inferno, né? A obra O Céu e Inferno. Trouxe a nota da edição FEAL, porque eu acho que é importante, né? Já que a gente vai estudar um prefácio que foi suprimidas em algumas edições, em que diz assim: esse prefácio da edição original do Céu e Inferno, de 1865, foi integralmente suprimido na edição adulterada de 1869, que é essa quarta edição. Como se pode constatar, esse texto inicial por Allan Kardec é uma apresentação de grande importância para qualificar a obra, o método utilizado, a estrutura do seu legado, o momento adequado ao seu surgimento, e os fundamentos dos critérios da universalidade, que é base lá para a doutrina espírita, né? Então, a própria editora vem, e como vocês já falaram, né? Veio mostrar a importância da existência do prefácio. Algumas edições de algumas editoras mostram a versão com prefácio. Hoje a gente estava, né, estudando entre a gente viu essas edições. Quem assina o Kindle, né? Aquele limitado que você tem acesso a obras gratuitas, vocês conseguem lá várias edições de Céu e Inferno, de algumas editoras. Então, tinha obras do Céu e Inferno que tinha prefácio, mas que quando tu ia ver, sempre tinha algo suprimido. Né? No capítulo 1, eu consegui ainda observar adulterações, então, infelizmente, não é uma obra que sirva para a gente estudar, né? Mas serve para a gente comparar, né, com a original, com a primeira edição. Mas será que a adulteração começou pelo prefácio? Eu digo que não, né? Infelizmente não. Se vocês observaram na obra O Céu e o Inferno, que vocês têm aí da FEAL, e pegar alguma outra obra que vocês porventura têm, vocês vão ver que em algumas edições eles não trazem essa citação que começa antes de tudo. Antes de tudo, Kardec traz essa citação bíblica que está presente em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que diz o seguinte: eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que eu não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e que deixe o mau caminho e que viva, que vem justamente trazendo Deus não como um pai julgador, né? Não como um pai sentenciador, mas como pai, tal como Jesus nos ensinou na parábola do filho pródigo. É aquele pai que deixa a janela aberta do arrependimento, da reconciliação, das oportunidades, que ele não quer que a gente morra. Deus não quer que a gente fique preso no inferno, que o fogo nos consome e nunca apaga. Deus não quer que a gente passe a eternidade no umbral, esperando o nosso arrependimento, querendo que a gente nos humilhe através do perdão, né? Deus não é orgulhoso, nada disso. Deus quer que a gente viva, que a gente se reconcilie com a gente mesmo, que a gente o busque, que a gente se reconecte com suas leis naturais,
Ele quer que a gente viva e viva eternamente. Que Jesus prometeu, né? Eu prometo a vida, mas uma vida em abundância. Então, é esse. Por que será, né? Que algumas edições não tem uma simples citação bíblica, né? Mostrando o Deus Consolador. Tal como Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Que ele fala que o jugo é suave e o fardo dele é leve. Então, deixa eu ver o que foi que a Camila falou aqui no chat. A edição que eu tenho aqui não tem prefácio, mas tem essa citação de Ezequiel. Aí o Rafa, a minha edição do Céu e Inferno, de 1981, tem a citação de Ezequiel. Então, algumas obras, como vocês viram, né? Como a Camila. A obra da Camila não tem prefácio, mas tem a citação de Ezequiel. E a outra tem a citação de Ezequiel e não tem prefácio. Eu fico imaginando, que confusão é essa, né? Por que tem tantas obras que tem uma coisa e outras obras que não tem outra coisa, né? Fala aí, Edina. Vê se... Oi? Oi. Vá, fala. Tu levantou a mãozinha? Não levantei não, desculpa. É porque quando você levanta a mãozinha, mesmo depois que você vai falar dela, fica assim, levantada. Tá. Aí vocês têm que apertar de novo. Explicar, desculpa. Nada, não, Tá cara, bom. que isso. E a Camila está dizendo, que a edição da obra que ela tem lá é de 1995. Vamos continuar, então. A gente não vai perder tempo, para mim não é perda de tempo, né? Mas a gente não vai se deter tanto em mostrar as adulterações, tá? Em examinar as adulterações. Isso é um exercício que a gente vai fazer toda semana. Vamos estar capítulo 1, vamos comparando e a gente vai pontuando aqui, mas a gente não vai se deter no estudo dessas adulterações. A gente vai estudar a obra, tá bom? E só afirmando que a gente não tem o objetivo de apontar dedos, quem foi que errou, né? Porque que tal, não. A gente quer estudar a obra, beleza? O prefácio, Kardec, ele começa mostrando o objetivo da obra, né? Qual é o objetivo do céu e inferno? E ele é bem claro em dizer que o objetivo da obra é esclarecimento do homem acerca do nosso destino. Né? Quem eu sou, para onde eu vou, o que é que acontece depois da morte? Será que eu vou fazer parte de um todo? Será que eu vou para um inferno? Será que eu vou para um purgatório? O que é que vai ser de mim? É uma coisa que inquieta todo mundo. Muita gente diz assim, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo do processo. Aí tem outras pessoas que dizem, não tenho medo do processo, eu tenho medo do meu destino. Se preocupar pelo nosso destino é algo comum, né, de todos nós. E aí ele vem justamente para esclarecer, né? Então, tudo que ele vai trazer, tudo que Kardec vai trazer no Céu e Inferno, não é do nada. Kardec era um estudioso, um cientista, um professor. Então, ele observava, ele fazia a relação, né? Ele recebia várias comunicações espíritas ao redor do mundo. Ele estudava, comparava, via se realmente a espiritualidade, a maioria dos espíritos concordavam, né? Sobre determinado tema. E por aí vai. Ele não simplesmente aceitava tudo e publicava tudo. Ele fazia esse nivelamento, né? Ele fazia essa peneiração. Depois ele diz que o Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo, seus princípios. Então, Kardec ele fala que o livro dos Espíritos é a pedra angular do edifício. Aí eu disse, meu marido é arquiteto. Eu disse assim, eu tenho que saber o que é pedra angular, gente. Posso passar essa vergonha, né? E o que é uma pedra angular? A pedra angular, uma curiosidade, né? É o elemento essencial que dá existência àquilo que chama de fundamento da construção. Então, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos edifícios contemporâneos. Então, seria a principal pedra, né, como está aqui no desenho, né? Por exemplo, do cristianismo. Qual é a pedra angular do cristianismo? Jesus Cristo, né? É através dele que tudo se desenrola. No espiritismo, a pedra angular é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a principal obra, por isso que não há como a gente fazer um estudo do espiritismo
se não está o livro dos espíritos. Porque volta e meia a gente vai estar falando de coisas, de termos, né, de temas que remetem ao livro dos espíritos. Por isso que eu sugeri a vocês que, na dúvida, a gente buscasse o livro dos espíritos, né? Então, mas aí não dá para ficar só no livro dos espíritos, né? O Kardec viu a necessidade de fazer desdobramentos do livro dos espíritos. E aí surgiu o livro dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que veriam para justamente dar, né, dar mais clareza, mais margem de estudo por o Espiritismo. E ele mostra o céu e o inferno também como um desdobramento do livro dos Espíritos também. Eu achei muito linda essa frase, né, porque realça bem o que foi o Espiritismo na época de Kardec. E a gente pode também elencar para a nossa fase, né, já que o Espiritismo é atemporal. As novas ideias só frutificam quando a terra está preparada para receber. E a gente vê muito sobre terra, sobre semeadura, sobre semente, na parábola do semeador. Em que o semeador jogava as terras em terra seca, em terra fértil, em terra com espinho, no meio das pedras, né? E cada semente iria se comportar, né? Iria nascer e se desenvolver de uma forma específica, né? E aí ele vem dizer justamente isso: ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para recebê-la, né? Então, o Espiritismo estava pronto para justamente surgir naquela época de Kardec e ter clareza e fundamentação, tanto científica como teórica também, né, filosófica, para sustentar-se diante dos antagonistas do Espiritismo. Aí ele continua, que o Evangelho segundo o Espiritismo foi um passo, o céu e o inferno também, né? E principalmente o céu e o inferno, como ele pontuou, porque ele está falando do prefácio ao inferno, porque ele troca em pontos nefrálgicos de certas questões. Então, não tinha como ele vir mais cedo, ele veio justamente nessa época. Era nessa época que ele tem que vir. Que o céu e o inferno vem falar daquela coisa que mais angustia o homem, que é a morte, que é o destino após a morte. E aí eu trouxe uma questão para vocês. Será que o Espiritismo chegou na época certa? Será? Será que poderia ter chegado mais cedo, antes de Kardec? Será que poderia ter chegado depois, com a evolução da ciência filosófica, da sociologia, da biologia, da matemática? E aí eu trouxe, né, um trecho da Revista Espírita, de 1863, que Kardec falou o seguinte: nessas circunstâncias eminentemente favoráveis, que o Espiritismo chegou. Anteriormente, ele teria se deparado com o materialismo que tudo permeava. Então, antes, era o materialismo que reinava, né, naquela época. Pouco abertura tinha para se falar sobre a espiritualidade, sequer se pensava nisso. Anteriormente, seria sufocado pelo fanatismo cego das doutrinas que tolhem o livre-arbítrio, que tolhem a razão, como a gente falou, né, no quinta-feira passada, da autonomia, heteronomia, da fé cega, que nos trata praticamente como bestas, incapazes de pensar por nós mesmos, sendo ameaçado constantemente por um castigo eterno. Então, não daria, né, para surgir numa época em que o fanatismo cego estava com tudo. Apresentava-se no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos de materialismo, se apodera de todas as mentes, quando estamos em busca de grandes soluções que dizem respeito ao futuro da humanidade. Então, tudo está encandeado, tudo segue uma lógica, tudo segue um pensamento, né? Então, naquela época, estava se falando sobre a alma, de a psicologia espiritualista que está se preocupada com a alma, sobre essa questão, sobre a educação, a educação que cria hábitos, e que hábitos mudam a forma do ser, de como ele se comporta,
perante socialmente, né? Se a criatura sabe para onde é que ela vai, quem ela é, para onde é que ela vai, ela se preocupa mais com isso. E aí ela vai começar a se auto-melhorar. A gente fica mais tranquilo, diferente de algo imposto, principalmente com tom de perseguição, de revolta, de castigo. A Graça está dizendo, o livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. Cada obra da codificação foi trazida a lume justamente para melhor desenvolver cada uma delas. A segunda parte foi desenvolvido o livro dos Médiuns, a terceira com o Evangelho, o quarto o Céu e o Inferno, e viria também a Gênesis, né? Logo depois do Céu e o Inferno, em 1868. Alguém levantou a mão? Pode falar, José. Ou é Jesus, desculpa, Jesus. Pode falar. Ou tu apertou sem querer? Tem que desativar o microfone se tu quiser falar. Eu acho que ele apertou enganado. Então, assim, tá tudo em família, né, José? Verdade, né, amigo? Então, o Espiritismo veio no momento certo. Nem muito antes, nem muito depois. Depois do materialismo tolher tanto, né? Mas era tanto uma sociedade, a gente tinha necessidade de algo novo, que é algo que nos mostrasse algo diferente, algo mais racional, algo mais lógico, e aí veio o Espiritismo. E aí, prossegue o prefácio, né? Kardec ele vem dizendo que as ideias prematuras fracassam, porque não se tem maturidade para compreender, ou porque ainda não se sentia, né, uma necessidade de mudança, né? As pessoas ainda não tinham se atentado sobre isso, né? E aí ele continua dizendo assim: hoje é evidente para todo mundo que o imenso movimento se manifesta na opinião pública. Uma reação formidável se opera progressivamente contra o espírito estacionário retrógrado da rotina. Os insatisfeitos da véspera são os pacientes da manhã. A humanidade testemunha um processo de gestação. Olha que coisa mais linda, né? A humanidade testemunha um processo de gestação. Existe algo no ar, um poder irresistível que a impele para ir para frente. Cansado do sofrimento, cansado da fé cega, cansado das penitências, da maceração do próprio corpo, das recompensas. A humanidade sente que há algo além de tudo isso, né? Sente que não sabe explicar, mas que precisa buscar, que precisa entender, que precisa compreender, que ele não pode também ser só matéria, mas ele também não pode ser um espírito ou ser uma alma que vai sofrer eternamente no inferno, porque sabe que ainda não está preparado para o céu. Então, sente algo no ar, é algo irresistível, é aquela necessidade que a gente tem de ir para frente. E quando a gente vai, né, ver os relatos desses espíritos, que às vezes muito endurecidos pelo egoísmo, pelo orgulho que carregam, né, em seus corações, chega um momento que eles não aguentam mais. Então, na questão da evolução, a gente nunca retroage, a gente nunca perde aquilo que a gente perdeu, né? Virtudes que a gente já adquiriu, a gente não vai perder. Saber que a gente já conseguiu, a inteligência que a gente já adquiriu, a gente não perde. A gente pode até estacionar na nossa evolução, né? Como eles falam, né? Contra o espírito estacionário retrógrado da rotina, né? Do dia a dia, aquela coisa, sempre o mesmo, a gente querendo mais, a gente querer se destruir, a gente querer buscar, insatisfeitos com a vida na matéria, a gente vai procurar algo novo. E assim são esses espíritos endurecidos. Chegou a hora que eles não aguentam mais. E eles vão querer algo novo. E eles vão, né, continuar a sua evolução. Então, Kardec disse que a gente deseja algo melhor, é natural do ser humano a gente querer algo melhor, vocês não acham? Quem que tá aqui? A gente trabalha para isso. Às vezes a gente ganha o nosso salário e diz assim, hoje eu mereço comer uma coisa diferente. Né? Porque eu mereço. A gente tem esse desejo, a gente tem essa satisfação de nos alimentarmos bem, de nos vestirmos bem. E isso é qualquer ser humano, desde o crédulo ao incrédulo, todo mundo tem essa necessidade, né? E aí ele fala algo que, assim, eu achei tão bonito que eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para vocês que eu achei essa passagem muito bela do prefácio também. Kardec estava muito inspirado.
E ele diz assim: o universo assemelha-se a um vasto canteiro de obras. Uns demolem, outros reconstroem, cada um lapida uma pedra para o novo edifício cujo plano definitivo somente o grande arquiteto possui, e cuja estrutura apenas será compreendida quando suas formas começarem a se delinear sobre a superfície do solo. É o momento que a soberana sabedoria escolheu para chegar do Espiritismo. Está todo mundo contribuindo de certa forma. Enquanto uns estão demolindo, né, através da lei de destruição, outros estão construindo. E assim prossegue o rumo da humanidade, né, a evolução dos seres. E é nesses momentos que chegam as revelações. Que chegou Jesus, chegou Moisés, com os 10 mandamentos, que chegou Jesus através do amor, e que chegou o Espiritismo no momento certo. É claro que às vezes a gente tem muita pressa, né? Poxa, mas também, né? Mas a gente, enfim, não é no nosso tempo, né? Os espíritos que presidem um grande movimento regenerador agem então com mais sabedoria e previdência do que fariam os homens, porque a visão daqueles engloba a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós outros somente vemos o ciclo limitado do nosso horizonte. Então, os espíritos superiores, eles veem aquilo que a gente não consegue ver. Eles veem a marcha do progresso da humanidade, enquanto a gente só vê aquilo que está em nosso torno, que está no nosso círculo, né? Às vezes a gente quer opinar, por exemplo, a situação política de um país, mas a gente está lá, naquele país, né? A gente está vivendo junto com aquele povo, a gente está compartilhando a sua rotina, seu dia a dia, suas leis, né? E os espíritos superiores estão acima disso tudo, estão vendo o mundo como um todo, e estão nesse movimento regenerador, né? Então, imagina só, com mais sabedoria e previdência do que nós, que sequer, às vezes, a gente dá conta da nossa casinha, né? Às vezes a gente não dá conta nem da nossa vida, mas a gente quer cuidar da vida de todo mundo. Tendo chegado os tempos de renovação, conforme os decretos divinos, era necessário que, em meio às ruínas do velho edifício, o homem entrevisse para não esmerecer as bases da nova ordem das coisas. Aí, essa aqui eu achei muito linda. Era preciso que o marinheiro pudesse distinguir a estrela polar que devesse guiá-lo ao porto. E eu lembro que uma amiga minha, quando ela conheceu o Centro Espírita, ela disse assim, que a sensação é que ela estava atracando. Ela disse bem assim, a sensação é que eu estava atracando. Parecia que eu vinha, sabe, procurando, que nem um náufrago perdido. E quando eu cheguei no Centro Espírita, que eu conheci o Espiritismo, pronto, era aqui que eu estava procurando. Era aqui que eu queria chegar. Então, cansados, né? Cansados das mesmices, da sociedade, das mesmices das religiões, das mesmices do ceticismo, do feijão com arroz, a gente encontrou o Espiritismo. E esse Espiritismo tem nos ajudado nas nossas lides, né, nossos problemas do dia a dia, da nossa vida, das nossas reencarnações e por aí vai. Né? Que bom, né? Vocês já agradeceram a Kardec hoje. É, gente. Às vezes a gente esquece. Nem lembro mais como eu era antes de ser espírita. Parece que foi um tempo muito atrás, é que nem a maternidade. Não sei se alguém tem alguma mãe aí, mas parece que foi uma outra vida, né? Por isso Patrícia já é mãe, parece que foi uma outra vida. Eu disse assim, quem é a Ana antes de ser mãe? Eu disse, eu sei, eu acho que era alguma desocupada. Não lembro, parece que foi uma outra vida muito distante, uma reencarnação passada. Porque quando a gente passa a ser mãe é muito diferente, né? A vida dá um giro, assim, dá uma volta. Mas aí é a mesma coisa quando a gente se depara com a doutrina, com o espiritismo, a nossa vida dá uma volta e a gente é desconstruído todos os dias, porque aquele que entra no espiritismo achou que agora, pronto, é hora de se acomodar, neguinho. É difícil de se acomodar no espiritismo, né? Muito difícil. E aí Kardec prossegue, né? Falando da sabedoria dos espíritos. A Ellen, por favor, pode falar, amiga. Olá. Não, eu me lembrei dessa parte que tu estás lendo,
quando ele também fala que a gente deseja algo melhor, alimentos mais sólidos, né? Aí, como ele diz, parava no ar uma vontade, um desejo do espírito de buscar algo a mais do que aquele materialismo da época. Então, essa sede fez com que a gente estivesse preparado para receber essa doutrina, como tu estás dizendo, maravilhosa, né? Que desperta consciências, que faz a gente raciocinar e ter esse olhar com essa consciência mais ampla. Então, é um ressignificar, né? É um olhar de uma outra forma, é um olhar mais profundo, é um mergulho na alma. Então, o homem daquela época ele estava com sede, e essa sede veio através dessa oportunidade de conhecer a doutrina. E a gente que está agora no presente, vivenciando essa obra, nós somos também esses náufragos, né? Não tão já tão perdidos, mas já com o caminho direcionado e que tem a oportunidade de fazer, de receber esse convite que é um verdadeiro presente, de mergulhar nessa obra, de estudar nessa obra e se permitir, né, ampliar essa consciência. E aí me lembra da mensagem de início que a gente escutou, que a Priscila leu, que fala que todo conhecimento que a gente tem, todo esse despertar, se a gente não colocar em prática, é mesmo como se a gente estivesse com braços cruzados, é uma fé morta. Precisa que seja uma fé ativa, uma fé viva, precisa que a gente compartilhe isso com outros corações que convivem conosco, porque só assim, de fato, é que a gente vai evoluindo, evoluindo cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente busca, que a gente procura se aprimorar, olhar, ter esse olhar de autoconhecimento, é que a gente vai despertando, e essas palavras, esses parágrafos que a gente vai lendo, vão conectando com a nossa essência, porque vai fazendo sentido, vai vibrando dentro da gente, porque não é só palavras bonitas, como falava a mensagem, ditas da boca para fora. Não, eu falo aquilo que eu já vivencio, ainda que seja pequenos passos, mas eu já vivencio aquilo que eu estou buscando. Eu volto no parágrafo, eu olho e pergunto para mim mesmo: quanto disso que eu estou lendo faz sentido para a minha vida e para a vida do meu próximo que caminha comigo? E é muito gratificante quando a gente, como espíritas, né, ainda nesse processo, consegue ver isso no olho de uma pessoa que está conhecendo o espiritismo a primeira vez. Não sei se você já tiver essa oportunidade. Ver justamente isso. O navegador, né, que estava lá, se guiando pela estrela polar, aí viu o farolzinho, né, que o guiou para o porto, e chegou e disse, que bom! É muito satisfatório, gente. É muito bom, é muito bonito. É aquela pessoa olhar e dizer, nossa, mas faz total sentido. Eu acredito muito nisso. Por isso que Kardec, no Livro dos Médiuns, vem, existe sim os espíritas, que são espíritas e nem sabem. Que quando vão ler a obra, vão dizer assim, ué, mas, gente, isso aqui faz total sentido. É nisso que eu acredito, ou seja, era espírita e não sabia, né? Quantos de nós já não éramos espíritas antes de sermos espíritas, né? Graças a Deus, né? E aí Kardec, ele vem trazer agora, né, a questão da nossa impaciência, porque ele vem falar, pontuar sobre a sabedoria dos espíritos, de justamente ver qual é o momento certo do espiritismo ter chegado no mundo, né? Então, o espiritismo, ele não apareceu só na França, né, como a gente já viu. As manifestações espíritas, elas aconteceram por todo lugar, né, por toda a Terra, ao mesmo tempo. Então, não é algo assim que você vai dizer, mas era algo só lá na França, então não dá para validar. Não, Kardec recebia cartas de todos os lugares, comunicação de todos os lugares, né? Então, ele continua falando, né, que a gente não é preciso, como está aqui, né, não é preciso que ninguém constranja a vontade dos espíritos nesse sentido, pois eles não regulam seus ensinamentos de acordo com a impaciência dos homens, né? Ai, por que só agora, por que não antes, né? Tá demorando demais para a regeneração chegar. Quantas vezes a gente já não disse isso, né? Gente, falta muito para os humilhados serem exaltados, eu tô cansada, né? Eu tô cansada já de ser humilhada, né? Ai, meu guia, pelo amor de Deus, né? Me mande um sinal, né? De que algo fantástico vai acontecer na minha vida, mas manda agora, porque senão depois eu já estou cansada de esperar. Não é bem assim, né? Os espíritos não estão para nos servir,
não estão para nos atender a nossa impaciência, né? E aí ele continua dizendo, né? Aí ele fala, né? Não nos basta dizer, gostaríamos de ter tal coisa, né? Para que os espíritos vão dar. E menos ainda convém dizer a Deus, né? Julgamos que é chegada a hora de nos dar tal coisa. Nós mesmos nos julgamos muito avançados para receber, porque tem gente que se acha assim, né? Não, eu sou um médium muito disciplinado, eu consigo receber um espírito superior, manda aí, pode mandar que eu aguento, né? Então, não é bem assim que a banda toca, né? E aí eles dizem, né? Aos impacientes, os espíritos respondem, que vem justamente isso que a Ellen nos trouxe. Começar primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar o bem. Praticar bem o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando o momento chegar, saberemos agir e escolheremos nossos instrumentos, né? Então, vamos todo mundo se cuidar, né, gente? Seu aprimoramento pessoal, antes de querer receber um espírito de luz, um espírito superior. Cadê a humildade, né? Então, vamos estudar, vamos nos preparar, vamos principalmente fazer o bem para que a gente seja pelo menos a gente não atrapalhe o trabalho da espiritualidade, né? Se a gente não consegue ainda ajudar, que ao menos a gente não atrapalhe, né? Muito bem. Quem aqui não é impaciente, né? Ai, Senhor. Depois ele traz a divisão da obra. Então, a primeira parte é o exame da doutrina, né? Ou seja, a primeira parte é doutrina. É um exame comparado de diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos, os demônios, as penas e recompensas futuras. Então, ele vai tratar esse dogma, né, das penas eternas de uma maneira bem especial, ele vai retufar alguns argumentos colhidos, né, que as pessoas vão trazer sobre as leis naturais, mostrando que, às vezes, assim, não só o lado ilógico, né, dessas questões das penas eternas, como, assim, como não só é ilógico, mas também impossível, né, materialmente falando. E aí ele finaliza dizendo, com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditava delas poder tirar, né? Então, assim, do inferno, né? Quais seriam as consequências, por exemplo, de existir um inferno? Quais seriam as consequências de existir um céu? Então, Kardec, ele vai trabalhar bem direitinho, né? No transcorrer da obra, sobre essa primeira parte. Na segunda parte, a parte que eu mais gosto, são os exemplos, né? Porque é a vida nua e crua, a vida espiritual. Eu costumo dizer que o céu e o inferno é como se fosse uma grande mesa mediúnica, uma grande reunião mediúnica, né? Que Kardec vem trazer justamente os exemplos. E ele não traz só um, né? Ele traz numerosos exemplos que apoiam a teoria, ou melhor, que serviria para estabelecer justamente essa teoria, tá? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, me perdi aqui, socorro. Voltei. Então, no que se baseia esses exemplos que Kardec fala, né? Vai ter tempos diferentes, lugares diferentes em que foram obtidas essas comunicações. Não, essas comunicações, esses exemplos, não vêm de uma única fonte, ou seja, não vêm de um único lugar, de um único médium, porque Kardec não trabalhava assim, né? Kardec, ele recebia de diversos locais, como eu falei, né? Através das cartas. Ele recebia essas manifestações, esses relatos, e aí ele ia fazendo, né, as correlações entre si, tá? Peraí, a Graça escreveu algo aqui. A obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cinge as águas revoltas com segurança. Emmanuel Xavier no livro Justiça Divina. Perceba como vocês estão sintonizados, porque é nessa obra que Emmanuel estuda o livro Céu e Inferno. Amiga, depois manda pra gente esse Justiça Divina aí, como dica de leitura. Ah? Pronto, é porque, só um minutinho, o Emmanuel e o Chico, né, eles fizeram estudos das obras, cada obra tem a sua respectiva. E o livro Justiça Divina justamente estuda o céu e o inferno. E esse trecho é no parágrafo do primeiro capítulo, perante Allan Kardec.
justamente dessa obra. Como vocês estão sintonizados, parabéns. Mulher. Então, esses exemplos, por exemplo, esses exemplos que eles vão trazer poderiam se multiplicar ao infinito, porque ele recebia muita comunicação, né? E até mesmo ele diz, pois não há centro espírita que eles não possam fornecer uma notável quantidade, gente. Para quem trabalha em reunião mediúnica, toda reunião mediúnica você tem pelo menos um exemplo desse, né? Um exemplo de uma condição de um espírito desencarnado, seja ele feliz, seja ele sofredor, seja ele obsessor, enfim, você vai ter pelo menos um exemplo na reunião mediúnica. Imagine várias sociedades espíritas, né? E aí ele foi escolhendo, né, para não ficar muito repetitivo, para não ficar muito cansativo, ele escolheu os mais instrutivos, né? Aquilo que vai ser mais objetivo. E ele fala, né, que cada um desses exemplos é um estudo. Eu trouxe aqui. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm seu valor para quem quer que reflita com atenção sobre elas, visto que de cada ponto. Eu achei tão linda isso, gente. Esse prefácio me pegou assim, sabe, encantada em vários pontos. Visto de que cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte, assim como sobre a passagem, até agora tão obscura e tão temida da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar no mundo novo. A vida de além-túmula se desdobra em todos os seus aspectos como um vasto panorama. Todos poderão nele aurir novos motivos de esperança e de consolação, assim como as novas bases para fortalecer sua fé no futuro e na justiça de Deus, né? Então, se o livro dos médiuns é o guia da mediunidade, o céu e o inferno é nosso guia após essa vida, né? De como a gente vai fazer essa viagem, né? Essa mudança de estado, como é que vai estar a situação, como é que poderá estar a situação, a nossa situação após a morte do corpo, né? Que é o tema central que mais apavora as pessoas, é justamente essa passagem, né? Justamente a morte. Eu achei muito bonito isso, né? Porque nos traz justamente isso, ó, motivos de esperança e de consolação. Motivos de esperança e de consolação. Uma mãe, um pai, como foi o caso de Kardec, né? No caso da filha Louise, que eles tiveram, né? Não sei se foi... Há uma incerteza se foi uma filha biológica ou adotiva, né? Que Kardec tinha tido com a Amélie, a Louise. Em que a Louise morreu em eternidade, morreu na faixa dos 11, 12 anos, né? Então estava lá um pai, uma mãe, ainda não eram espíritas, né? Estava começando o movimento das mesas girantes, serem consolados através do espiritismo, né? Através das perguntas e respostas dos espíritos. E não só isso, 6 anos, não era 11, 12, não? No céu, eu posso ter me enganado, mas no céu, na obra O Céu ou Nem o Céu, Nem o Inferno, eles vêm falando que foi de 11 a 12 anos o desencarne dela. Mas, enfim, um pai e uma mãe ser consolado, né, pelo luto de uma filha, ele vai querer consolar outros pais e outras mães que também estão enlutados através do espiritismo, né? Você, por exemplo, envolver uma família de um suicida que está lá pensando que o suicida nunca vai ter perdão, que nunca vai ter paz, não sei o que. Você dizer assim, não é bem assim, né? Vamos orar e vamos rezar por esse ser, porque às vezes nem isso se fazem por um suicida, coitado, né? Nem um direito à oração ele tem. É diferente, né? Esse tipo de abordagem. A família vai se sentir consolada, vai se sentir amparada, não vai se sentir só. Então, olha só a graça que é o espiritismo na nossa vida, né? Isso são um dos poucos exemplos que a gente pode ter. Deixa eu ver aqui, alguém falou. Daniel, um tutorial para morrer com educação. Eita, mano, aí, tá vendo? A graça, eu acho que quem está sintonizado com ele é Daniel. Morra com educação. Ai, ai. Eu não vou ler isso, não, que você escreveu, porque eu não sei falar francês. Isso aí é francês. Bem, agora, se você quiser abrir e ler para o povo, fica à vontade. Vamos lá. Então, ele fala, né, que aí a vida espiritual se abre, né, como esse panorama. Então, a gente vai ter esperança, a gente vai se consolar, a gente vai crer nessa justiça divina como, de fato, uma justiça e não uma injustiça.
E a gente vai viver melhor, né? E a gente vai viver com mais equilíbrio e com mais força de vontade. Então, o que é que Kardec vem falar, né? No prefácio ainda. Ele vem falar, por exemplo, nos exemplos que ele vai trazer na segunda parte, ele escolheu, né, a maioria entre casos contemporâneos, ocultou o nome dos espíritos, né, toda vez, não, ele não ocultou de todos, mas assim, de alguns espíritos ele ocultou sempre que julgamos útil fazê-lo, por motivo de conveniência facilmente apreciável, né, porque às vezes poderia aparecer um famoso, assim, na época, né, se comunicando, a Kardec, não, vamos tirar o nome para não fazer uma feira, né, em cima da comunicação desse povo, desse espírito, ele nunca mais ter paz. E o que é que a gente vê hoje nas redes sociais? A pessoa desencarna hoje, amanhã já aparece alguém dizendo, ah, porque tal espírito se comunicou comigo. E sempre é um famoso, nunca é um pobre lascado, né? Nunca é um pobre, coitado, sempre é um famoso. Eu lembro de quando Marília Mendonça desencarnou naquele acidente de avião, né? Cara, foi uma comunicação instantânea. Praticamente, ainda no final do dia, já tinha comunicação de Marília Mendonça nas redes sociais. Paulo Gustavo também. Nunca é um pobre, coitado. Nunca é um Zé da feira, né? Coitado. Sempre é alguém famoso aí se comunicando. Parece comunicação me hoje, né? 3 minutos, você morreu, 3 minutos depois vai ter uma comunicação sua. E Kardec, naquela época, não, vamos ocultar o nome, né, para evitar BO, evitar sensacionalismo. Olha só a preocupação do codificador, né? Não é preocupação em nada. Por isso que a gente tem que olhar muito, nós somos muito criteriosos também. E aí, as mesmas razões nas comunicações dos médiuns, eles não colocaram o nome dos médiuns nas comunicações, né? Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eles colocam só o nome do espírito que se comunicou ali, às vezes nem isso, né? Às vezes tu vai ver um espírito amigo, um espírito protetor, anjo da guarda, algo assim. Mas nome de médium não tem, né? E aí ele continua, né? As mesmas razões que nos levaram a omitir os nomes dos médiuns no Evangelho segundo o Espiritismo fizeram com que os omitíssemos também nesta obra, feita mais para o futuro do que para o presente. Olha só, futurista. O Kardec era futurista. Oi? Quem foi que abriu a mãozinha? Vai, Graça. Ô, amiga, claro que a principal justificativa seria que não importa é para não dar o palco e não importa a identidade do médium, né? E possivelmente também não do espírito. Importa o teor da mensagem, o conteúdo que seja transmitido. Mas Isso. aqui o Kardec, ele não fala, mas se nos debruçarmos um pouquinho sobre algumas leituras e fizermos a correlação dos fatos, vamos chegar à conclusão de que também havia uma certa proteção em relação aos médios, no sentido de que existia muito preconceito, os médios naquela fase inicial eram vistos como pessoas que portadoras de perturbação mental, ou doentes mentais mesmo, passíveis de internação, segundo alguns. Então, ao se ter essas identidades reveladas, automaticamente você estava jogando aquela pessoa ao público, né, na berlinda para julgamento, de como alguém que tinha transtornos mentais, alguém a ser apontado na sociedade. E vemos também muitas questões relacionadas à discriminação, a ataques físicos mesmo, né, de escárnio. Era comum isso existir, vemos aos montes. Então, acrescentaria esse ponto que Kardec não frisou nesse momento aqui do texto, mas que sabemos através de outras literaturas que acontecia. O preconceito em relação aos médios. Beleza. Acréscimo dado. Aí ele prossegue dizendo, os médios têm ainda menos interesse nisso, porque não poderiam atribuir assim o mérito de algo em que seu próprio espírito não teve qualquer participação, né? Ou seja, o médio ele é instrumento, né? Então, a gente, como uma faculdade, ela não está subordinada à vontade do médium, está subordinada à vontade do espírito em querer se comunicar. Então, o médium ele jamais poderá dizer que a comunicação é dele e lhe pertence. Pertence ao espírito, né? E aí,
ele fala mais na frente, né, que, que essa questão da humildade, da renúncia de si mesmo do médium, também é um fator primordial para justamente receber uma mensagem edificante, né, uma comunicação que naquela época eles estavam recebendo para codificação, no caso, em tela, né. E aí ele tem essa frase que eu gostei muito, que eu até sublinhei aqui: os médios sinceros, aqueles que compreendem a importância da sua missão, consideram-se instrumentos que a vontade de Deus pode incapacitar quando lhe aprouver, quando não atua segundo seus desígnios, né? Então, da mesma forma que dá, a faculdade também pode tirar, como a gente já viu estudando no livro dos médios, né? No caso de suspensão da mediunidade, que o médium, na verdade, como Kardec, tem que se sentir feliz por ser convidado, né, por ter sido útil para ser um instrumento da vontade do Espírito, não se envaidecer por isso. Tá? E aí, ele segue dizendo, né, que a previdência divina quis que a nova revelação não fosse privilégio de ninguém, mas que tivesse os mensageiros por toda a terra, médiuns, às vezes, dentro dos nossos lares, não em determinada família, não em determinada religião, mas existem médiuns em todos os lugares, né? Na nossa casa, em diversos templos, sejam chamados de médiuns, não sei, eu só conheço a terminologia médium, mas deve ter outros também, né? Nas suas religiões. E aí, ele traz essa passagem do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, que inclusive tem para quem não conhece, a banda Tim Vanessa, é uma das músicas que eu mais gosto, vem falando sobre isso. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Ou seja, a mediunidade como algo da humanidade, e não de religião nenhuma. Né? Todos nós, onde estivermos, podemos ser instrumentos da espiritualidade. E aí já te passo, viu, Graça? E aí, no capítulo 5 do Evangelho, não, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, nos chamando a atenção, né, no campo mediúnico, que nem todos que se dizem receber os espíritos estão recebendo esses espíritos, para a gente estudar e se instruir, para a gente saber discernir as mensagens, né, que a gente lê por aí, e que a gente aceita como sendo de uma entidade, quando na verdade dela não é. Aí ele finaliza dizendo: ora, esses últimos tempos são chegados. Não é o fim do mundo material, como se acreditou, mas o fim do mundo moral. Em outras palavras, a era da regeneração. Kardec, já naquela época, falava da transição planetária, né? Mas aí às vezes a gente é impaciente, que é, poxa, mas essa regeneração não vai chegar na minha geração, né? Porque a gente tem pressa. Mas os espíritos, eles não cedem à nossa impaciência, porque eles são os espíritos superiores, né? Eles têm sabedoria e têm paciência. Eles sabem que essa hora vai chegar no momento certo. Não vai ter, os últimos tempos são chegados, mas não é o apocalipse, né? Então, a gente deve sim se preocupar com a nossa vida espiritual, nossa vida moral, mas não pensando que o mundo vai acabar e que a gente vai para o céu, vai para o inferno, mas porque o mundo vai se regenerar. Então, é para onde a nossa evolução, né, espiritual e moral? Não é porque a gente vai ser julgado, mas porque a gente vai precisar estar um pouquinho mais adiantado, né? Fala aí, Graça. Deixar um toque aqui para todos nós, na verdade, nos mantermos atentos sobre isso, perceber o quanto Kardec ele é cuidadoso e o quanto ele fala muito, às vezes, por trechos que passam desapercebidos. Então, por exemplo,
Ele vem construindo, através do prefácio, além de apresentar a obra, mas ele vem construindo toda uma ideia de que desde que há um tempo para tudo, há um momento oportuno de quando o terreno está propício às ideias serem semeadas, a germinarem. Ele vem construindo essa ideia de tempo determinado e específico para tudo, certo? Então, quando ele traz essa profecia aqui, né, sobre os jovens, os velhos e tal, e essa profecia, ela originalmente, é de Joel, é do livro de Joel, do Antigo Testamento. Quando eu vi, chamou a atenção por que Kardec citou como referência a passagem de Atos dos Apóstolos, se a fonte inicial é Joel. Daí fui lá, né, curiosa, fui lá saber o que ele queria dizer através de por que a referência do Atos dos Apóstolos. Quando você chega lá, você vai se deparar com a passagem justamente relativa ao Pentecostes. E com isso, o que Kardec consegue construir indiretamente? A ideia de, ele traz aqui do parágrafo falando sobre revelação, né, a nova revelação, e ele aglutina, através desse Pentecostes, todas as revelações. A primeira, porque o Pentecostes, inicialmente, ele fazia referência à celebração da descida de Moisés do Monte Sinai com as tábuas das leis. Essa era a comemoração, na época de Jesus, do Pentecostes, né, que já existia ali. Então, alusão à primeira revelação. Quando ele traz a questão também da vivência daqui, do Ato dos Apóstolos, do ocorrido com a descida das línguas de fogo, né, que todos conhecemos, uma alusão clara à segunda revelação. O Espírito Santo é uma tradução católica, mas se remontarmos à tradução do Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento, quando ele faz a tradução da Bíblia, a partir dos originais gregos, ele diz que não foi o Espírito Santo que desceu, né, sobre aquelas pessoas e fez com que elas se comunicassem nas mais diversas línguas e todos se compreendessem, mas os Espíritos dos Santos, no plural, ou seja, não uma única entidade, mas espíritos iluminados, espíritos mais evoluídos, que a partir daquele momento desciam sobre aquelas pessoas e iniciavam o trabalho com a mediunidade ostensiva. Então, essa profecia diz referência à instauração da mediunidade ostensiva para o trabalho de divulgação, né, do evangelho, do amor, em vias da regeneração. Então, eu achei muito interessante essa sacada dele, né? Ele não disse tudo isso, ficou subentendido. Então, tenhamos essa curiosidade de quando Kardec trouxer qualquer referência, tentemos o máximo possível beber na fonte, porque ele quer dizer algo a mais, ele quer reforçar a ideia. E foi exatamente o que ele fez. Ele aglutinou as revelações aqui, trazendo como base essa citação no Ato dos Apóstolos. Só isso, amiga, eu quero falar alguma coisa. Ah, tá bom, né? Calou-se para sempre. Para sempre não, né? Vai, fala. Não, estou brincando, era só isso mesmo, continue. Tá bom. Agora eu deixo. Não, aproveita e fica aí para fazer a prece final. Ave Maria. É isso aí. Que é o que mais? Não, mas você sabe, mas só depois. Tudo bem. Essa a Graça, gente, é uma enciclopédia, né? A Forrest Gump também, né? Para quem for ficar assim nos assuntos em off, vocês vão ouvir muitas coisas dessa mulher. Obrigada, amiga. Sempre Então, as ordens. mulher, tu vai atrás até do significado da citação que Kardec deixou. Minha Nossa Senhora. Porque Kardec vai dizer, vai nos contar algo a mais. É só por buscar. Tu aprendeu com ele, né? Assim, né? Por isso se comunica pelos emojis, né? Sou fã. Ah, agora a gente já sabe o que ela aprendeu. E aí, antes de finalizar, fica a pergunta: quem que fará o movimento de regeneração acontecer? Né? Porque a gente tem muita impaciência, a gente quer que os espíritos superiores... que o espiritismo demorou muito para se chegar, porque se o espiritismo tivesse chegado antes de Kardec, né, talvez a gente tivesse uma situação melhor hoje. Talvez a gente fosse um mundo regenerado.
Ah, mas os espíritos superiores, pelo amor de Deus, parece que eles não estão encarnados para saber como é que eu estou sofrendo, né? Passando pelas privações da vida. Mas aí, quem vai fazer esse movimento acontecer? Vai ser eles? Assim? E a gente vai ficar, sei lá, sentado numa cadeira de praia, vendo tudo acontecer? Fica aí a questão, né? E é isso, gente. Foi isso que a gente discutiu, prefácio, né? Estudado e mastigadinho. Esperar Kardec. Esperar Kardec para regenerar. Só ele, meu Deus do céu. O povo dizendo que não vai vir, não vai ser exemplo das obras futuras. Eita, o negócio aqui. Que não vai vir dar notícia, vai ficar bem caladinho. O Daniel disse que vai ficar. Uma tia aí da Priscila disse que fez essas promessas, fez umas coisas estranhas. Ixi, misericórdia. Eu não vou falar nada para ninguém, não, gente. Eu vou estar de férias. Vou estar de férias. Vou estar de férias no umbral. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Lembrando que dia 22 a gente não vai ter, porque a gente vai estar com o Paulo Figueiredo aqui, tá? Paulo Figueiredo passou algumas orientações para a gente se preparar para o encontro com ele. Ele quer um bate-papo, né? Quer conversar com a gente, quer levantar umas inquietações, que eu acho válido. Mas caso vocês tenham alguma dúvida bem pontual sobre as adulterações, né? Existe rumor que está uma quinta edição aí, existe um papo sobre as cartas de Amélie, né? Tragam as dúvidas de vocês e vamos perguntar, vamos estar ele na parede e encher ele de pergunta, né? Oi, Rafa, fala. Só complementando aí o que você acabou de trazer do Paulo, assistam todos os materiais que vocês tiverem ou puderem acessar dele sobre essa questão das adulterações e tudo mais, que é o foco que ele vai trazer, para justamente a gente poder esclarecer o máximo de informações que a gente tiver, o máximo de dúvidas que a gente tiver com ele, porque vai ser uma oportunidade ímpar. Então, a gente tem que aproveitar e sanar todas as dúvidas que a gente tiver, porque depois, ao longo do livro, como eu disse, no privado para o pessoal, a gente é nota atrás de nota. Então, para a gente, apesar da Ana ter reforçado de a gente não focar nessas adulterações, para a gente ter esse conhecimento, para a gente estar embasado, para a gente estar preparado e entender, quando alguém vier perguntar, é importante a gente já estar na ponta da língua e entender o contexto todo que o Paulo vai trazer para a gente. Isso. E principalmente na questão do documento, né? No livro Nem o Céu, Nem o Inferno, ele traz tudo direitinho, link para a gente acessar, né? Tá tudo ali documentado, tá bom? Então, Graci, cadê você, minha filha? Scooby-Doo, cadê você? Aqui, só lembrando que uma das recomendações do Paulo é que todos nós leiamos o capítulo 8, né? Especialmente o capítulo 8 do Céu e Inferno. Ele pediu para a gente também dar uma lida naquela parte introdutória do Céu e Inferno, que ele vai tratar sobre as alterações e tal, já para a gente passar por dentro. Capítulo 8 também. Eu vou redigir tudo bem bonitinho, as orientações. Estamos falando de um dos principais pesquisadores que se debruçam sobre os documentos originais do codificador, né? Então, não é qualquer um que eu disse, que ouvi falar, que me contou e agora eu estou contando. Não. É alguém que está lá, né? De frente E com que os documentos em mãos. E os manuscritos seguem disponíveis, né? Para leitura e para a gente apreciar também. Exato. Então, podemos ir à nossa prece? Claro, amiga, fica à vontade. Então, cada um se acomode como se achar mais confortável. Fechem seus olhos, relaxem, respirem e pensem em tudo bem, tudo de bom que nos acrescenta a doutrina, em todo o trabalho envolvido, toda a espiritualidade, Jesus como modelo e guia, todo esse trabalho a nosso dispor para que possamos vivenciar tudo isso na prática, que a teoria seja sempre praticada, que a gratidão habite sempre em nossos corações, que as boas ações estejam em nossa mente, em nosso coração, sobretudo em nossos braços, que possamos olhar o outro como reflexo de nós mesmos, que o bem povoe o universo a partir de cada um de nós,
que o alto nos abençoe e que nós possamos abençoar a cada um que está próximo. Muita gratidão a todos vocês, gratidão à espiritualidade amiga, gratidão a Jesus, gratidão a Deus. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima quinta e até o grupão, hein? Tchau. Tchau, boa noite.